Nós temos agora a palestra com o tema A Sala de Aula Clássica, Educação é uma Atmosfera, uma Disciplina e uma Vida. E essa palestra será feita por Kate Ehrman, a quem convidamos para vir aqui à frente. Kate Ehrman é professora há 6 anos e atualmente ensina no 2º ano da Escola de Educação Clássica Veritas, em Richmond, Virgínia, Estados Unidos. Ela também escreve e desenvolve currículos escolares de linguagem, arte, música e ciências. Formada em História e Ensino da Língua Inglesa como segunda língua, ensinou inglês na China antes de voltar aos Estados Unidos para ensinar no Veritas. Casada com Joshua e mãe de 4 filhos. Para traduzir essa palestra, convidamos Zachary Michael Nichols. Boa noite. I am Katie Ehrman and I am delighted to be with you tonight. Sou Katie Ehrman e é um prazer estar aqui com vocês aqui hoje à noite. It's my joy to work as a second grade teacher at Veritas in Richmond, Virginia, and I also work as the director of early education, overseeing our young grade levels. É um prazer muito grande trabalhar como professora no ensino médio na Escola Veritas e ser também a diretora de educação na escola. I also have 4 children of my own. I have 3 girls and 1 little boy. Tenho 4 filhos biológicos, 3 meninas e 1 menino. So it is my joy to think about education both from the perspective of a teacher, but also from the perspective of a parent. Então é o meu prazer encarar a educação como um desafio, não somente como professora, mas também como mãe, como a mãe dos meus filhos. Tonight I'm going to speak about what is the classical classroom. Hoje à noite eu vou falar sobre o que é a sala de aula clássica. I want us to take some of the ideas that Keith introduced to us and put them into the context of a real classroom. E vamos pegar alguns dos princípios que o Keith nos mostrou e vamos mostrar como elas são aplicadas dentro da sala de aula. Imagine with me, you walk into your child's classroom to drop him off for the day. Imagine que você, deixando seu filho na escola, entre na sua sala de aula. You observe the bright, colorful posters lining every space on the walls, decorations hanging from the ceiling and from the chalkboard. Você observa os pôsteres coloridos pendurados em cada centímetro da parede, enfeites pendurados do teto e também ao redor do quadro branco ou quadro negro. You see student work displayed on every wall, making it hard for your eye to really focus on the work. Você vê os trabalhos dos alunos pendurados em todas as paredes, tornando difícil o seu olho realmente focar. Students are loud, noisily putting away their things before sitting down to begin a worksheet on their desk. Os alunos são barulhentos, colocando as suas coisas no lugar antes de sentar para fazer alguma tarefa na sua cadeira. As your child hangs up his book bag, your eye catches a behavior chart up on the wall. E quando seu filho for pendurar a mochilinha dele na parede, você vê um daqueles quadros de comportamento. Children's names are listed. Some have stickers beside their names, clearly given for good behavior. E os nomes das crianças estão ali na lista e alguns têm adesivos ao lado do seu nome, obviamente dados como sinal de bom comportamento. You nervously look for your child's name and are relieved to see how many stickers he has. Nervoso, você procura o nome do seu filho na lista e aliviado você vê a quantidade de adesivos que ele tem. As you turn to leave, you notice the piles of worksheets and textbooks on the shelf by the teacher's desk.
E quando você vira para sair da sala, você vê as pilhas de trabalhos e deveres de casa na prateleira ao lado da mesa da professora. You wave goodbye and walk out the door. Você dá tchau e sai pela porta. What was the atmosphere of the classroom? What words might we use to describe it? Como era a atmosfera, o ambiente dentro daquela sala de aula? Quais palavras podemos usar para descrevê-la? Loud, bright, busy. Barulhento, brilhante, ocupado. The many worksheets and textbooks indicate learning activities focused on information transfer. A quantidade de folhas de tarefa, de livros, indicam que tem várias atividades que são focadas na transferência de informação. The behavior chart shows an approach to classroom management that relies on competition and comparison. E o quadro de comportamento, uma forma de educação, de gerenciamento, que depende da competição e de comparação. Now imagine with me that your child goes to a new school. Agora imagine comigo que o seu filho vai para uma nova escola. As you walk into the child's classroom to drop him off, you observe white linen curtains hanging from the windows. E quando você deixa o seu filho na sua sala, você observa as cortinas brancas longas na janela. A lovely floral rug in the reading area with wooden crates with books. Um tapete florido na área de leitura, onde tem vários livros lindos ao redor. You see prints of famous paintings up on the wall and a lovely world map on another. Você vê imagens de famosas pinturas na parede e no outro lado o mapa geográfico. You can see your child's work, a watercolor painting of a tree, clearly displayed on the wall. E você pode ver o trabalho do seu filho ao lado do quadro, e é uma pintura de uma árvore. You see a table under a window displaying collected leaves, a bird's nest, and shells from the beach. Você vê uma mesa de madeira com uma cesta cheia de folhas coletadas, de um ninho também, e de conchas de uma praia próxima. You see paper on the students' desks with a writing prompt on the board, asking students to use their imaginations in creativity and thoughtful ways. Você vê papel em branco na mesa dos alunos e uma frase escrita no quadro que convida o aluno a usar sua imaginação de uma forma criativa e ponderosa. The students are learning about birds and science, and they have to draw and design a bird feeder. Os alunos estão aprendendo sobre os pássaros na ciência e eles precisam desenhar e fazer o design de uma casinha de pássaros. You smile as you imagine what your child might draw. Você sorri quando você imaginar o que o seu filho desenharia. You hear instrumental music playing in the background and children quietly working at their desks and chatting beside those beside them. Você vê um instrumental tocando no fundo, enquanto as crianças silenciosamente fazem o seu trabalho nas suas mesinhas e conversam bem baixinho com aqueles que estão ao seu lado. As your child hangs up his book bag, you don't see a behavior chart anywhere. E quando o seu filho pendura a sua mochilinha, você não vê em lugar nenhum um quadro de comportamento. You notice as the teacher walks over, bends down and quietly talks to a student who's just tossed a paper at a classmate. Mas você percebe que o professor vai silenciosamente para o lado de um aluno, abaixa e conversa com ele porque ele acabou de jogar uma bola de papel no seu colega. As you turn to leave, you notice a row of beautiful books, notebooks and supplies for writing by the teacher's desk. Quando você vira para sair, você vê uma fileira de lindos livros, cadernos e materiais escolares para escrever e desenhar ao lado da mesa da professora. You wave goodbye and walk out the door.
Você dá tchau e sai da sala. What was the atmosphere of this classroom? What words might we use to describe it? Como era o ambiente dessa sala de aula e que palavras podemos usar para descrevê-la? Peaceful, beautiful, inspiring, calm. Pacífica, linda, inspirante, calma. The beautiful books, the paper, the journals, the writing supplies all indicate learning activities focused on meaningful work. Os lindos livros, as folhas em branco, os diários, os materiais para escrever indicam que existem ali atividades de aprendizado focadas em trabalho significante. The lack of behavior chart and the actions of the teacher show an approach to classroom management that is rooted in authentic relationship and the natural consequences to help cultivate habits in children. A falta do quadro de comportamento e as ações da professora mostram que ali existe uma forma de gerenciamento de sala de aula que está enraizada no relacionamento autêntico e as consequências naturais que ajudam a cultivar bons hábitos nas crianças. Well, why does any of this matter? Por que isso importa? British educator Charlotte Mason said, "Education is an atmosphere, a discipline, and a life." A educadora britânica Charlotte Mason disse que educação é uma atmosfera, um ambiente, uma disciplina e uma vida. These three components determine the type of education one receives. Esses três elementos determinam o tipo de educação que alguém recebe. This imagined scenario shows the atmosphere of a classroom and the impact it has on learning. Esse cenário imaginário demonstra a atmosfera, o ambiente da sala de aula e o impacto que tem no aprendizado. A classical school seeks to create an atmosphere that is characterized by cultivating beauty, truth, and goodness. Uma escola clássica busca criar um ambiente que é caracterizado pelo cultivo de beleza, verdade e bondade. If we do this, our students will flourish. Se fazemos isso, se estabelecemos essas coisas, nossos alunos irão florescer. We seek to create a space where our students see beauty and experience inspiration. Nós desejamos criar um espaço onde os nossos alunos buscam a beleza e experimentam e sejam inspirados. A classical school wants the atmosphere to be one of support and partnership. Uma escola clássica deseja um ambiente de suporte e parceirismo. We do not use reward systems or behavior incentives because these create an atmosphere of competition and selfish motivation for behavior. Nós não usamos sistemas de premiação ou incentivos comportamentais, porque essa forma cria um ambiente de competição e um sentido de egoísmo. Rather, we seek to create an authentic atmosphere where the focus is on the delight of learning and the diligent work that supports it. Pelo contrário, nós desejamos criar um ambiente autêntico onde o foco está no prazer de aprender e o trabalho diligente que ajuda a isso, que alcança isso. Teachers have conversations with students that address the heart motive of their behavior. Professoras e professores têm conversas com seus alunos que tratam do motivo do coração pelo comportamento das crianças. They use these moments to help students see the wonder of the gospel message. Eles usam esses momentos para ajudar os alunos a verem a beleza da mensagem do Evangelho. That they are indeed more sinful than they even realized, and yet more loved by God than they ever dared to hope. Que eles são mais pecadores do que eles mesmos percebem e que eles também são muito mais amados por Deus do que eles ousariam esperar. Because of Christ's work in redeeming them, they are to live as His children. Por causa do trabalho de Cristo em redimi-los, eles devem viver como seus filhos. Teachers can pray with and for their students and encourage them.
Professores podem orar com e pelos seus alunos e encorajá-los. This is far more authentic than using stickers to show good behavior. Isso é muito mais autêntico do que usar adesivinhos para mostrar um bom comportamento. The teacher also works to create an atmosphere where their class is a community. They're working together in their learning. O professor também busca trabalhar para criar um ambiente onde a turma é uma comunidade, onde estão sempre trabalhando juntos no seu aprendizado. The materials in the classroom and the learning activities that students participate in impact the atmosphere. Os materiais dentro da sala de aula e as atividades que os alunos fazem, que eles participam, impactam esse ambiente. Meaningful work that engages a child's imagination and sense of wonder help create an atmosphere where learning is a delight. Trabalho significativo que engaja a imaginação de uma criança e o seu senso de maravilha ajudam a criar um ambiente onde aprender é um prazer. Additionally, students need a healthy rhythm to each day, where there is time to work hard, time to play well, and time to rest. Além disso, alunos precisam de um ritmo saudável todo dia, onde existe tempo para trabalhar duro, para brincar bem e também para descansar quietamente. A second part of education is the cultivation of habits, and this is what Charlotte Mason meant by education as a discipline. A segunda parte da educação é o cultivo de hábitos, e isso é o que a Mason chama, o que ela quis dizer com a frase educação é uma disciplina. A classical school takes the time to teach, model, and cultivate virtuous habits because we believe education is about formation. Uma escola clássica leva o tempo para ensinar, para modelar e para cultivar hábitos virtuosos, porque nós acreditamos que a educação é sobre formação. We want our students to develop habits of caring for one another, for their materials, and for creation. Queremos que os nossos alunos desenvolvam hábitos de cuidarem um dos outros, cuidarem da criação e cuidarem dos seus materiais. We want our students to develop the habit of attentive and beautiful work. Queremos que os nossos alunos desenvolvam o hábito de fazer trabalho cuidadoso e atentos àquele trabalho. And to learn to persevere through hard tasks. E a perseverarem em momentos difíceis. We want our students to develop habits of godly friendship by learning how to resolve conflict and seek restoration. Desejamos que os nossos alunos desenvolvam hábitos de amizade segundo os padrões de Deus, aprendendo como resolver conflitos e também buscar restauração de relacionamento. Charlotte Mason said, "The habits of the child determine the character of the man." A Charlotte Mason diz que os hábitos da criança determinarão o caráter do homem. Lastly, education is a life. Por fim, a educação é uma vida. We teach our students that all truth is God's truth, that we can see His truth in all subjects, not only Bible lessons. Ensinamos aos nossos alunos que toda verdade é verdade de Deus, que nós podemos ver a sua verdade em todas as matérias e não somente nas lições bíblicas. We want our students to encounter real things as much as possible, like bird feathers and nests in science, or spices from India when learning in history. Queremos que os nossos alunos encontrem coisas reais ao máximo possível, penas de pássaros e ninhos quando estudam ciências, ou talvez temperos da Índia nas aulas de história. We want our students engaging in the world of ideas and stories, rather than only facts. Queremos que os nossos alunos estejam engajados em um mundo de ideias e de histórias e não somente um mundo de fatos. Learning becomes rich and vibrant when students make connections across subjects in various books and in their own lives. O aprendizado se torna rico e vibrante quando alunos fazem conexões entre matérias diferentes, em livros diferentes e nessas coisas com sua própria vida.
We want to create lessons where students are demonstrating their learning through writing, purposeful projects, and meaningful conversations. E queremos criar lições onde os alunos demonstram o seu aprendizado através da escrita, de projetos bem pensados e propositais, e também conversas propositais, significativas. Education is meant to be like a feast or a banquet. A educação é para ser como uma ceia, um banquete. A feast is thoughtfully and intentionally prepared. Uma ceia é preparada de forma bem cuidadosa, bem intencional. It has a rich variety of delicious foods that engage all the senses and delight those partaking in it. Tem uma variedade rica de comidas deliciosas que engajem todos os sensos e são agradáveis para aqueles que participam daquela ceia. It is made with the highest quality ingredients and beautifully presented. É feito com os ingredientes da melhor qualidade e apresentado de forma bela. People will linger, savoring it, talking with one another. As pessoas na ceia, elas comem devagar, saboreando, conversando um com o outro. Imagine an education like this, Imagine uma educação assim, one that is thoughtfully and beautifully prepared. uma que é preparada com cuidado e com beleza, Full of engaging ideas from great works of literature and from art and music of the masters. cheia de ideias engajantes das grandes obras de literatura e da arte e música dos mestres. It is filled with students being inspired by exploring and observing nature. É cheia de alunos sendo inspirados através de observar e explorar a natureza. Reading and delighting in poetry and discussing philosophy and theology together. Cheio de alunos lendo e se alegrando em ler poesia ou discutindo filosofia e teologia. Can you imagine the feast of ideas for the mind? Você consegue imaginar um banquete de ideias para a mente? Can you see the love of learning being sown into the heart of a child? Consegue ver o amor do aprendizado sendo semeado no coração de uma criança? Charlotte Mason said, "We hold that all education is divine." Charlotte Mason diz: nós acreditamos que toda a educação é divina, That every good gift of knowledge and insight comes from above. que toda a boa dádiva de conhecimento vem de cima. That the Lord, the Holy Spirit, is the supreme educator of mankind. Que o Senhor, o Espírito Santo, é o educador supremo da mente. And that the culmination of all education is the personal knowledge of and intimacy with God, in which our being finds its fullest perfection. E que o clímax da educação o conhecimento pessoal e intimidade com Deus, onde nossa humanidade se vê sendo totalmente aperfeiçoada. The Lord Himself has given us the greatest atmosphere for learning by His creation of the natural world with all its beauty and delight. O próprio Senhor nos deu o melhor ambiente para aprender na sua criação do mundo natural, com toda a sua beleza e os seus prazeres. Just consider how inspired humans are by places like the Iguazu Falls, the Cachoeira de Fumaça, or Fernando de Noronha. Imaginem como os seres humanos são inspirados pelos lugares como Foz do Iguaçu, o Cachoeira da Fumaça ou Fernando de Noronha. God cares about the cultivation of our virtue through habits. Deus se importa com o cultivo da virtude através dos hábitos. He gave us the book of Proverbs and many other parts of scriptures to guide us in wise living. Ele deu a nós o livro de Provérbios para guiar-nos no caminho de uma vida sábia. He gives us His Spirit to help us in our pursuit of virtue. Ele nos deu o seu Espírito para nos ajudar na nossa busca pela virtude. And says in Colossians chapter 3,
Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. And above all these, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Colossenses 3, ele nos diz: coloque então como os escolhidos de Deus, santos e amados, corações compassivos, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acima de todas as coisas, coloque o amor que junta tudo em harmonia perfeita. The Lord promises to do a good work within us. O Senhor promete fazer uma boa obra em nós. Philippians chapter 1 says, "And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Christ Jesus." Filipenses capítulo 1 diz que tenho certeza disso, de que aquele que começou a boa obra será fiel de cumpri-la até a volta de Jesus Cristo. And finally, the Lord offers us a feast as well. E por fim, o Senhor nos oferece uma ceia, um banquete também. He gave us minds to think deeply and hearts to feel profoundly. Ele nos deu mentes para pensarmos profundamente e corações para sentirmos também profundamente. He gave us our senses to enjoy the immense variety of color, scents, tastes, and textures. Ele nos deu os nossos sentidos para aproveitarmos a imensa variedade de cores, de cheiros, de gostos e de texturas. He invites us to know about and care for this world and the people within it. Ele nos convida a conhecer mais e cuidar do seu mundo e as pessoas que estão nele. As our children experience an education that is known as an atmosphere of beauty and authenticity, Se as nossas crianças experimentem de uma educação que é conhecido pelo ambiente de beleza e autenticidade, a discipline of cultivating habits, pela disciplina de cultivar hábitos and a feast of ideas, e um banquete de ideias, they will experience education that is modeled after the Creator and in partnership with His work in their lives. experimentarão assim uma educação que é modelada nos padrões do Criador e em parceria com a obra dele em suas vidas. What joy awaits. Que grande alegria nos espera. Thank you. Obrigado. Primeira pergunta, na educação clássica, as crianças devem começar no início ou é possível se matricular nas séries mais adiantadas? It's always best to start at an early age, Sempre é melhor começar numa idade mais nova, but we work really hard for students to be able to enter whatever age. But it's definitely important to try to get them in a classical program before the logic school, which is about grade 7 or 8. nós sempre trabalhamos para acomodarmos aqueles alunos que vierem em idades mais avançadas, mas é muito importante que elas cheguem antes daquela etapa da lógica, que começa mais ou menos na sexta série, sexto ano, né? Yeah. I don't know if you would add you still miss a lot in the grammar school, but it's easier to catch those things up, you know. Um aluno que inicia só na parte da lógica, ele perde muito da gramática, tem muita coisa que ele perde, mas essas coisas são mais fáceis de serem recuperadas. Como se mede o aprendizado? One of the key elements of classical education is the ability to have a conversation, to be able to talk about ideas. Uma das ideias chaves da educação clássica é de você conseguir ter uma conversa e desenvolver ideias.
So one way learning is measured is through a student being able to tell back the big ideas of a story or of a lesson and then make connections to other parts of the curriculum or to their life. Então, uma das formas que se mede a educação, o aprendizado na educação clássica é pedindo para um aluno dizer quais são os pontos chaves ou recontar as ideias maiores de uma história e fazer relações entre aquela história e as outras matérias que ela está estudando. On a very practical note, we do employ a lot of we have to look at the college admissions test that every other school looks at. College admissions, okay. What do you call it to get into college, the test? Okay. De forma bem prática, uma das coisas que é olhado é o empenho dos alunos em provas como o equivalente do Enem, né? Uma prova de entrada em universidade, o vestibular. And we have our students take standardized tests at all grade levels. E os alunos eles fazem um tipo de prova padrão em todos os níveis para avaliar onde eles estão em comparação com outros alunos. We don't love those tests at all. Não gostamos muito desse sistema de provas. But our students outperform students from other schools, and so that gives us great freedom. Mas os nossos alunos sempre têm um desempenho muito melhor do que os alunos de outras escolas, então isso nos dá uma grande liberdade. Terceira pergunta aqui. Você poderia explicar sobre esse tema, envolver as crianças no mundo de ideias e história em vez de fatos? Como assim? So one way that's applied is by using stories and books to teach the lesson rather than a worksheet or even a teacher lecture. Uma das formas que isso é aplicado, que isso se aplica, é quando usando histórias para ensinar alguma coisa em vez de uma folha de questões ou uma palestra feita pelo professor. A narrative book allows the facts to be put into the context of the story. Uma narrativa ajuda você a colocar os fatos de forma aplicada dentro de uma história. I'll add to that last question as well. In the older grades, in classical education, you really stay away from textbooks that do the interpretation for you. In the upper, well, really in all the grades. De forma geral na educação clássica, mas principalmente nas séries, nos anos mais avançados, eles buscam fugir de usar livros livros didáticos. So we use very few textbooks. Então eles usam muito pouco os livros didáticos. Instead, we use original sources. So we read whole books or whole stories or whole essays, not versus textbook. E usam muito mais fontes originais, onde você pode ver a dissertação toda, a narrativa toda, em vez de só um trecho, uma citação. So we're trying to have conversations about the ideas, not memorizing a set of facts. Então a ideia é mais de você ter uma conversa sobre ideias do que simplesmente memorizar fatos. Na dialética do esclarecimento, vemos uma crítica profunda à técnica pela técnica, apontando esse culto como causas das grandes guerras. Existe uma relação direta entre o abandono de outras áreas do conhecimento e a exaltação da técnica, filosofia, teologia, etc., com os grandes conflitos do século XX e a mudança da forma de educar? Vai pensar um pouquinho sobre essa pergunta aí. Yeah, I'd have to think. Yeah.
I'd have to get my head around that question a little bit better. Vai ficar para a próxima. Podemos fazer uma defesa da educação clássica vinculando o Logos de João I ao Logos dos filósofos gregos? So the question has to do with the defense of classical education with the John 1, I am the Word, the Logos. Yeah, I think that one of the things that I wish I had communicated earlier. Uma das coisas que eu queria ter comunicado anteriormente is I do think God, in His sovereignty, raised ancient Greece and Rome to certain heights. Eu acho que o Deus, em sua soberania, levou os gregos e romanos da antiguidade a certo nível elevado de conhecimento. But they had reached the pinnacle of human achievement or the answers a human could provide. Mas chegaram ao pico do entendimento humano. So God placed Jesus Christ in that moment in history where He said, I am the Word, I am Logos. So I think and later in the teachings of Paul, we understood that he was very familiar with the education and the culture of ancient Greece. Então, quando a humanidade sozinha chegou ao seu pico, Deus então intervém e se revela como Deus que conhece tudo, como o Logos de todo mundo. So I think Christ is saying, I am Logos. Então, Cristo diz, eu sou o Logos. But I am truth, I am beauty, I am goodness. Mas eu também sou a verdade, sou beleza, sou a bondade. So that in Christ we find the answers that the classical world was asking for. Então, em Cristo nós encontramos as respostas às perguntas que os gregos e os romanos estavam as respostas às perguntas que eles estavam fazendo. So we were able to identify first order our first love toward Christ, and then from there we can properly order the other loves. That's what they had mixed in the ancient classical world. They were trying to find out, do I love the past? Do I love my ancestors? Do I love the society? What Christ offered us was the opportunity to find our love in Him, and then we know how to love everything else. E então Cristo ele nos mostra a forma que devemos ordenar os nossos amores, sendo Ele o nosso maior amor e após Ele as outras matérias, os outros campos, né? Onde os gregos e os romanos buscavam nessas outras coisas, nesses seus amores, chegar a algo maior. Cristo entra e nos mostra que primeiro Deus precisa ser o nosso maior amor e a partir daí todos os nossos outros amores vão cair no seu lugar certo. Quais os desafios encontrados para a implantação da educação clássica na sociedade atual? There are many. Existem muitos. We believe a classical Christian education done well is a three-legged stool. Nós acreditamos que uma educação cristã clássica feita da forma certa é um banco de 3 pés. The home, the church, and the school. A igreja, o lar e a escola. So for us, for our model to work well, we need the primary discipleship of the children to happen at home and at church. Então, para o nosso modelo funcionar, nós precisamos que o discipulado aconteça primeiramente no lar e na igreja. So we see that becoming more and more difficult as children are not being catechized well in many churches and in many homes. Então vemos isso tendo problemas quando chegamos que as crianças não estão tendo uma boa catequese em casa e nas igrejas. Secondly, I would say
the culture cares about, our modern American culture cares about things happening fast and easy and being very pragmatic, usually involving wanting to make money. E na nosso mundo moderno, nossa cultura moderna, pelo menos na cultura dos Estados Unidos, nós vemos que tem um foco muito grande nas coisas serem rápidas, fáceis e muito pragmáticas, né? E principalmente envolvendo dinheiro de alguma forma. So convincing families that education is something much more beautiful, much more transcendent is difficult. Então, tentar mostrar às famílias que a educação é algo muito mais belo, muito mais transcendente do que isso, é muito difícil. Bom, nós vamos só agradecer aos palestrantes da noite.